Olá, meus irmãos, paz de Cristo, louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos, que bênção. Já te convido, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, dando sequência aqui à nossa série de mensagens, Igreja Imperfeita. O Senhor tem nos alegrado, né? Tem nos ensinado, nos apacentado, nos exortado, edificado, nesse maravilhoso texto da carta de Paulo à igreja de Corinto. Estamos avançando, estamos na primeira temporada, né? Você que gosta de uma série, né? De maratonar, aproveita e maratona a sequência lá nas séries que já foram pregadas até hoje, os sermões. A gente está na primeira temporada, depois vamos dar uma parada para a Páscoa, provavelmente uma série aí, uma microsérie no mês da Páscoa, depois retomaremos 1 Coríntios no tempo oportuno, talvez passamos para uma outra série depois, vamos ver o que o Senhor nos direciona. Por enquanto, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler versículos 10 ao versículo 15. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15. Enquanto você localiza aí, estou vendo algumas páginas passando, tá? Boas-vindas aos irmãos que nos visitam, que estão aqui na base pela primeira vez, sejam bem-vindos, viu? Sintam-se abraçados, sintam-se em casa. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, muito obrigado pela companhia, fica firme aí, em breve você vai estar de volta aqui conosco, irmãos que talvez estejam aí com alguma dificuldade de vir à igreja, cremos que muito breve estaremos aqui também presencialmente juntos, mas enquanto isso, muito obrigado pela companhia aí virtual, que seja uma boa palavra para te alimentar, e todos nós que estamos aqui, que alegria, né, estarmos juntos na casa do Senhor. Vamos ler juntos, na verdade eu vou ler, você vai ouvir, mas mentaliza aí como se estivesse lendo também, tá? Com reverência, alegria, respeito à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Está certo o texto? Tá. Versículo 14. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa, ou galardão, conforme a tradução que você tem. Versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, que nós lemos e cremos ser inspirada, inerrante e ser o bom alimento para a nossa conduta cristã. Muito obrigado, Deus, tu que é Deus de graça, de poder, de misericórdia, Deus todo-poderoso, Deus de infinita grandeza, Deus de infinita graça. Por essa graça estamos aqui, por isso te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, de ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, que a tua palavra seja clara, seja simples, seja um bom alimento para nossas vidas e que possamos praticá-la para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou recorrer às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para introduzir aqui o assunto do nosso texto de hoje,
eu gosto de dizer que nada como a palavra de Deus para embasar o ensino que é extraído da própria palavra. Então, abra por gentileza a tua Bíblia, ou então só escuta, Mateus capítulo 7, deixa Coríntios aí aberto, 1 Coríntios aberto, Mateus capítulo 7, versículos 24 até o final do capítulo, 24 até o 29. Nós estamos aqui, esse texto são exatamente os últimos versículos do Sermão do Monte, famoso e célebre Sermão do Monte. Cristo então está encerrando aquele maravilhoso sermão doutrinário com tantos ensinos maravilhosos. Então, Mateus capítulo 7, para introduzir aqui o nosso texto de 1 Coríntios, eu vou usar a própria Bíblia, as palavras do Senhor Jesus, que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante até o fim. Mateus capítulo 7, 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então veja, quando Jesus se refere àqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, como sendo homens sensatos que constroem a sua casa sobre a rocha, ele está se referindo àqueles que dão ouvidos ao seu ensino, aquilo que ele está ensinando, ensino este que deixou a multidão maravilhada, como nós vemos aí no final, aqui do nosso texto que nós lemos em Mateus, um ensino diferenciado dos mestres da lei, um ensino cheio de autoridade, né? Nos diz aí o texto, versículos 28 e 29, de Mateus 7. Então, note aqui, meus queridos, que o alicerce, a fundação, o fundamento de uma casa construída sobre a rocha é o quê? O ensino que vem de Cristo, o ensino que provém da sua boca, dos seus lábios. Em outras palavras, ele está se referindo o quê? A sã doutrina, ou seja, a base do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a rocha. Essa é a rocha. Jesus está ensinando aqui, meus queridos, para aquela multidão, para nós, que sem esse fundamento muito bem construído, muito bem zelado, nenhuma casa vai ficar segura. É muito claro o texto, né? Ficar segura contra as tempestades, contra as adversidades deste mundo, mas espiritualmente falando, contra as tribulações, contra as tentações que a igreja, os ataques que a igreja sofre todos os dias, neste nosso mundo que jaz no maligno. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um imitador fiel de Cristo. E como tal, ele sabia dessa necessidade vital de erguer igrejas sólidas, de erguer igrejas construídas sobre a rocha, sobre um fundamento consistente, que viesse exatamente preservá-la diante das atribulações, das tempestades previsíveis, diga-se de passagem, quando se trata da igreja verdadeira de Cristo. Então, Paulo era um imitador de Cristo e sabia da importância de alicerçar as igrejas que ele plantava sobre esse fundamento, qual seja ele? O ensino que provinha das palavras do Senhor Jesus. Esse é o ponto central do nosso texto de 1 Coríntios, meus irmãos. Esse é o ponto central de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 15. E baseado aí nesse princípio, ou o princípio que nós vamos extrair aí desse sermão, do nosso sermão aqui esta noite, vem aí o tema da nossa mensagem hoje, que tem um tom de alerta, né? Alerta aos construtores, zelem pelo fundamento. Então nós veremos aqui ao longo da nossa exposição, primeiramente, meus irmãos, que há uma responsabilidade sobre quem constrói.
de quem constrói uma obra. Isso de maneira geral, e agora olhando para a igreja, né? Existe uma responsabilidade, existe um dever que precisa ser praticado com muito zelo, com muito empenho, com muita atenção. Versículo 10 vai falar para a gente sobre isso. Nós vamos ver, no segundo momento, que existe um fundamento, mas esse fundamento, ele precisa ser certo, o fundamento certo, porque só ele que vai garantir essa segurança, só ele que vai garantir a firmeza desta construção. Versículo 11 vai falar sobre isso. E essa construção, ela vai ser posta à prova. Para quê? Para verificar se ela é autêntica, para verificar a sua origem. Versículos 12 e versículo 13 vai falar sobre isso. E por fim, fechando aqui o nosso texto, além da construção ser posta à prova, os construtores também serão postos à prova ou submetidos a esse teste de autenticidade, teste de veracidade. Versículos 14 e 15 vão falar sobre isso. Então, nós já vimos aqui que esse texto de hoje vai falar sobre princípios muito importantes, ensino importante para nossas vidas e para a igreja. Mas antes, meus queridos, vale lembrar um contexto aqui que já foi destacado em sermões passados, mas para você que está vindo pela primeira vez, vale a gente relembrar. Um dos temas mais complicados naquela época, na igreja de Corinto, era a presença de falsos mestres ou falsos apóstolos, que estavam influenciando a igreja, porque eles eram homens eloquentes, eram homens letrados na filosofia grega, e estavam enxertando na igreja um ensino mais rebuscado e, ao mesmo tempo, menosprezando a simplicidade do evangelho que era pregada por Paulo. O discurso de Paulo parecia pueril demais, parecia simples demais, diante daquilo que se espera de um discurso que vai levar as pessoas à salvação. Então, aqueles falsos mestres estavam rebuscando a doutrina e, ao mesmo tempo, menosprezando o que Paulo havia pregado, o fundamento que Paulo havia implantado ali na igreja de Corinto. Então, o que Paulo faz? Ele escreve para aquela igreja para refutar esses homens que tentavam minar a sã doutrina sobre a qual a igreja de Corinto havia sido alicerçada, havia sido plantada. E aí o apóstolo entra com uma série de advertências, uma série de exortações àqueles irmãos daquela cidade complicada, né, de Corinto, mas não menos complicada do que a cidade que nós moramos hoje, bem menos, na verdade. No ponto da carta que nós estamos aqui, Paulo sabiamente vai utilizar uma metáfora metáforas, no plural, né, para exortar a igreja. Aos líderes, ele vai chamar de construtores, e ele também se inclui entre esses construtores. A igreja é o resultado do trabalho desses construtores. Então, ele vai começar utilizando sabiamente, inteligentemente, Paulo era o cara, né? Inteligentemente, ele vai usar a metáfora da construção. Então, agora, meus irmãos, vamos mergulhar aqui no texto, mais especificamente. Paulo começa ressaltando, como já falamos, que há uma responsabilidade sobre quem constrói. Sim, meus queridos, construtores são responsáveis pela obra que eles executam. Olha o que diz aí o versículo 10. Diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, ou arquiteto, algumas traduções falam assim, né? Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então veja que, embora Paulo refira-se, né, ele se refere a si mesmo como um sábio construtor, parece que ele está sendo arrogante, mas não, porque antes ele vai frisar que essa missão é fruto de quê? Da graça, ou seja, a graça que ele recebeu de Deus. Então, mediante esta graça, ele, como sábio construtor. O que ele está querendo dizer aqui? É do Senhor que ele recebe essa capacitação, é do Senhor que ele recebe a força, é do Senhor que ele recebe a instrução necessária para ser um construtor, para ser um sábio arquiteto. Então, logo, antes dele ressaltar essa autoridade que ele tem, apostólica, que estava sendo colocada à prova, o contexto, né? Colocada à prova por aqueles falsos apóstolos, ele, antes de colocar essa autoridade em cena, ele reconhece de onde vem a sua confiança, ele reconhece de onde vem a sua segurança.
Isso um ministro nunca pode esquecer, um líder nunca pode esquecer. Só que Paulo precisava afirmar isso, havia uma necessidade ali. Não só porque aqueles falsos mestres estavam tentando depreciar o seu ensino, mas também em razão do erro que os coríntios estavam embarcando, já que havia uma parte da igreja que já começava a desprezar o evangelho, a simplicidade do evangelho. E aí, meus queridos, 2 pontos precisam ser destacados aqui sobre a intenção de Paulo quando ele escreve isso aqui. Primeiro, ele vai dizer essas coisas que nós já lemos aqui no versículo 10, primeiramente para recomendar o seu ensino como sendo um fundamento confiável. Confiem no meu ensino, porque ele veio proveniente da graça do Senhor. Então, esse princípio de sabedoria, que é fruto da graça de Deus, era plenamente confiável, ele precisava colocar isso para aqueles irmãos. Contudo, a doutrina vinha sendo o quê? Achincalhada, vinha sendo minada por esses falsos mestres e concomitantemente vinha influenciando a igreja também. A igreja estava embarcando aí nesse engano. Segundo ponto, ele precisa escrever essas coisas para fazer um alerta para aqueles que vêm depois dele, para outros mestres, aqueles que seguem a construção. Então ele diz para que aqueles homens que vêm depois dele, que eles precisavam ficar atentos para a responsabilidade da obra. Eles não podiam enxertar um outro ensino doutrinário. Ao contrário, eles deviam simplesmente continuar o ensino original que Paulo já havia plantado. Então, quando Paulo constrói aquela igreja em Corinto ali, ele está cumprindo uma missão de sabedoria, como ele mesmo diz aí no versículo 10, que ele recebeu do Senhor. E ele deixa esta missão para ser continuada por outros líderes. Havia um dever que ele deixou para outros construtores, dar continuidade àquela obra, mas eles precisavam seguir os mesmos moldes que havia sido plantado por ele. O texto diz: como sabe o construtor, eu lancei o alicerce, e outro está construindo aí sobre esse alicerce que eu construí. Sim, meus irmãos, os construtores, eles são responsáveis pela obra que eles executam. Por isso, nós, construtores, precisamos observar sobre qual alicerce, de fato, nós estamos construindo esta obra. Meus irmãos, existe uma advertência muito clara aqui, muito clara para a igreja de Corinto, e obviamente precisa se encaixar a igreja em todas as épocas. Paulo está advertindo a igreja a não agir como um homem insensato, lá de Mateus capítulo 7. Ou seja, quem é o homem insensato? Aquele que constrói a casa sobre a areia. Está dizendo para a igreja agir como um homem sensato, que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Por isso a igreja está sobre a rocha. Em síntese, o que Paulo está dizendo? Está dizendo aos coríntios e aos líderes que vêm depois dele a não misturarem material humano no alicerce divino. Esse é um grande erro quando a gente faz isso. Outro alerta que ele está falando aqui, que a gente tem que considerar, é sobre o orgulho que a liderança que estava nascendo, ou também a suposta liderança daqueles falsos mestres também, esse orgulho que eles estavam tentando passar para a igreja. Paulo tem muito cuidado, notem, tem muito cuidado quando ele escreve no sentido aqui de não desviar para si qualquer parcela de glória que pertence exclusivamente a Deus. Ele começa dizendo: essa graça eu recebi do Senhor, por isso eu sou um sábio arquiteto, por isso eu sou um sábio construtor. Ele deixa para ele somente o fato de ser um instrumento de Deus. Deus é o dono da obra. Então ele adverte aqui: olha, esse tipo de liderança onde você traz para si o orgulho, onde eu sou a pessoa que implanto a doutrina, eu sou o dono da obra, isso aí é um grave erro. Então ele está alertando também. Paulo era um lançador de sementes, né? Qual era a semente de Paulo? A sã doutrina. Ele era um sábio construtor.
conforme a graça a ele concedida por Deus. Por fim, meus irmãos, aqui dentro desse contexto que a gente precisa destacar, as palavras de Paulo, elas devem trazer alento para os construtores. Sim. Ora, se aquele que capacita é o Senhor da obra, se aquele que capacita é o dono da obra, se aquele que capacita é o autor da obra, se erguemos a construção sobre a rocha, ou seja, sobre o ensino que foi deixado por Jesus Cristo, nós não devemos temer as tribulações. Nós podemos descansar no autor da obra. Nesse mundo, meus irmãos, as intempéries, as tempestades, as tribulações sempre vão existir. O evangelho sem luta não faz parte do que a Bíblia nos ensina, mas a igreja firmada sobre a rocha, sobre o ensino correto do evangelho, ela vai prevalecer. Ela não é abalada por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer tempestade que possa tentar desviá-la da verdade do evangelho. Aí adiante, Paulo vai reforçar o cuidado que os construtores devem ter com essa base, com a base da obra. Primeiramente, os construtores precisavam saber que não poderiam tentar acrescentar outro fundamento, aquele que já havia sido posto ali, aquele que já havia sido alicerçado. E essa obra, ela deveria ser erguida não fora desse padrão. A base, ela impõe um padrão a ser seguido, ou seja, toda a estrutura que vem depois, ela deve estar em conformidade com esse fundamento. Daí a importância de zelar por uma fundação segura, uma fundação inabalável. E para isso, meus irmãos, para a boa obra, precisa-se do fundamento certo. Olha o que diz o versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse versículo aqui, ele traz dois princípios básicos e muito claros, cristalinos aqui. Primeiro, Cristo é o único fundamento da igreja. Ou seja, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Está aí o texto. Claro. Segundo, princípio básico. A igreja de Corinto havia sido erguida apropriadamente sobre esse fundamento, por meio da pregação de Paulo. Paulo pregou o ensino e a igreja ali foi alicerçada sobre este fundamento. Mas o que parecia acontecer aqui é que em algum momento da história, já falamos também em sermões passados, que Paulo precisou se ausentar. Ele ficou mais de um ano lá, mais de um ano e meio na igreja de Corinto, mas ele precisou se ausentar, e ali falsos mestres oportunistas se infiltraram com um ensino diferente. E o que acontece é que aqueles irmãos da igreja começaram a ficar empolgados com aquelas novidades. O ouvido começou a coçar, quando eles começaram a ouvir coisas novas, um outro ensino, um ensino diferente daquele que alicerçou a igreja. O ser humano gosta de novidades. A gente gosta de uma novidade. Ainda mais quando essa novidade vai ao encontro da nossa carne. Quando essa novidade vai ao encontro daquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nos afaga o ego, aquilo que nos afaga as emoções, aquilo que afaga a nossa carne. Nós gostamos, sejamos sinceros. Mas, meus irmãos, quero dizer uma coisa para você. Olha, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, meus irmãos, ele não nos foi dado para atender às nossas necessidades carnais. O Evangelho nos foi dado para a salvação daqueles que creem nesse Evangelho. Meus queridos, desconfiem de toda doutrina cujo centro não seja Cristo. Desconfiem. Antes de embarcar em qualquer novidade, qualquer suposta revelação doutrinária, se pergunte primeiro:
Cristo ensinou dessa maneira? Você tem uma Bíblia na mão. Cristo ensinou dessa maneira? E mais, Paulo ou qualquer outro apóstolo, que eles eram o quê? Imitadores fiéis de Cristo, eles orientaram a igreja a fazer dessa forma? Se pergunte isso. Se a resposta for não, não tenha medo. Não tenha medo. Seja qual for o ensino, se ele destoar do alicerce, se ele destoar do fundamento, não embarque nesse engano. Não tenha medo. Você não vai estar blasfemando contra o Espírito Santo, eu te garanto. O Espírito Santo é zeloso com a palavra. O Espírito Santo é zeloso com a palavra. O único fundamento do cristianismo é Jesus Cristo. O único fundamento. Nenhuma suposta revelação, teoria, sistema de ideias, ou mesmo uma doutrina que reserve um lugarzinho para Jesus. Jesus é até citado. Nenhuma dessas doutrinas ou falsas doutrinas pode substituir a sã doutrina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20 diz: portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ele é o fundamento. A igreja deve estar total, exclusivamente, definitivamente fundada sobre Cristo. E a esse respeito, Paulo desempenhava o seu papel de uma forma muito fiel entre os coríntios, ou seja, o seu ministério não deixava nada a desejar. Nada. Meus irmãos, quando os crentes seguem ministros que pregam somente a Cristo, cujos sermões apontam sempre para o Salvador e para o seu Evangelho, esses irmãos eles estarão protegidos contra falsas doutrinas e não sentirão sede nem desejo de novidades vindas de homens. Escute o que diz a palavra do Senhor. Aí, olhando aqui para a preocupação de Paulo, nós podemos concluir que falsos profetas, e também parte já dos irmãos de Coríntios, os coríntios ali, os irmãos de Corinto, eles não estavam trabalhando para a edificação da igreja, mas para a demolição da igreja. Meus irmãos, o que pode ser mais destrutivo para a igreja? Pode até encher igrejas, mas agora eu vou falar da igreja. Entenderam, né? O que pode ser mais destrutivo para a igreja de Cristo do que confundir crentes ensinados na sã doutrina com o ensino errado, doutrinariamente falando, com um novo doutrinamento? O que pode ser mais danoso para a igreja do que isso? Uma mente dividida, uma mente que estava alicerçada, agora ela está dividida, ela já não sabe mais qual é a direção que ela vai seguir. O que pode ser pior para uma igreja? É por essa razão que Paulo vai fazer o seguinte: ele vai escrever e vai diferenciar a boa construção da má construção, ou seja, daquela que não segue o padrão estipulado pelo fundamento, aquela que não acompanha a lógica do fundamento. Paulo vai expor essa construção aí a uma espécie de teste de qualidade. Sim, meus irmãos, a construção será provada no fogo. Versículos 12 e 13 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O texto aqui, vocês percebem que torna a apontar para a necessidade de uma continuidade da obra, A partir da base, uma continuidade. Eu gosto desse nome, base. A partir da base, tem que ter uma continuidade da obra. Agora esquece essa base aqui, vamos lá para a base, tá? Fundamento, é isso que eu estou falando.
tem que ter uma continuidade, e ao mesmo tempo o texto reforça a importância dessa estrutura que vem a partir dessa base, estar em conformidade com ela. Vou explicar melhor. Em síntese aqui, o que era? Não era suficiente que o fundamento houvesse sido assentado. O que Paulo fez? Se todo o resto da construção não correspondesse a esse fundamento. Para explicar esse princípio, Paulo vai mostrar a diferença gritante que existe entre uma obra erguida com ouro, prata e pedras preciosas e uma obra feita com madeira, feno e palha. Ouro, prata e joias, quando Paulo se refere a isso, ele está falando exatamente do ensino. Do ensino que não só se harmoniza com Cristo, que é a base, como também torna a obra em conformidade com ela. Ouro, prata e pedras preciosas. Já madeira, palha e feno não se adequa a uma fundação que é preciosa, a uma fundação que é resistente. São materiais perecíveis, assim como todo ensino doutrinário cuja origem é a mente humana. Ensino que muitas vezes nos é empurrado como se fosse de Deus. Ah, Deus me deu uma revelação e tal. E aí começa as maluquices. E às vezes a igreja acredita. Não se pergunta, Jesus ensinou assim? Não se pergunta, vem cá, Paulo ensinou isso? Pedro ensinou isso? João ensinou dessa forma? Só aceita, engole. Por quê? Porque às vezes é algo palatável, é algo adocicado, é algo agradável de ouvir e de digerir. Então veja que esses dois cenários aqui, que Paulo já colocou, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? Eles vão passar por uma prova, um teste de qualidade. Primeiramente ele vai falar, que prova? Da luz. Ele diz, sua obra será mostrada, olha o versículo 13, porque o dia atrará a luz. Esse aqui é um ponto que alguns estudiosos, eles divergem um pouco, tá? Sobretudo quanto à palavra dia, que é utilizada por Paulo. Algumas traduções colocam letra maiúscula, outra com letra minúscula. A NVI é letra maiúscula, se não me engano. Mas eu vou simplificar aqui o debate teológico, para não complicar, e vou pegar um ponto que é de convergência, tá? Entre aí no meio dessa discussão dos estudiosos. Porque é mais apropriado a gente utilizar isso e ser mais claro, tá? É mais apropriado aqui a gente utilizar esse termo, o dia, como oposto de noite. Aí já facilita um pouco, né? Faz aqui um contraste entre luz e trevas, certo? Fica mais fácil. O que ele estava dizendo aqui? Ainda que ensinos obscuros tenham sido infiltrados na igreja, no fim, a luz brilhará e deixará às claras esse engano, né? Revelando aquilo que estava encoberto. O dia colocará às claras aquilo que estava obscuro. No outro entendimento, mas é correlato a esse aqui, esse dia se refere, aí mais a ver com a letra maiúscula, se refere ao dia do Senhor, ou aquele dia em que tudo será revelado, todas as coisas serão reveladas, tudo será revelado perante Ele, né? Ou seja, ainda que falsos mestres, ainda que falsos crentes, passem uma vida inteira aqui, semeando engano, fingindo ser algo que nunca foram, no dia do Senhor, nada ficará em oculto. Por quê? Porque a luz brilhará sobre as trevas. E aí em seguida, aqui no versículo 13, Paulo vai mudar a metáfora. O ensino agora é examinado com fogo, né? Estudiosos como Calvino, meus irmãos, eles entendem, essa é uma mensagem aqui esquisita aqui no... Estudiosos como Calvino, tá vendo? É só a gente falar da verdade que já vem o inimigo aqui, né?
Ai, gente. Estudiosos aqui, eles vão entender que esse fogo se refere ao Espírito de Deus. Ou seja, aquele que vai testificar. Vou ter que sair aqui, porque o negócio aqui foi esquisito. O Espírito de Deus, meus irmãos, é aquele que vai testificar o que é, de fato, a verdade. Ele é o Espírito do Senhor. Muitos estudiosos entendem assim, eu concordo, tá? O entendimento é esse aqui, ó. É fogo, né? Quanto mais próxima a sã doutrina é levada ao fogo, quanto mais próxima a sã doutrina é apresentada diante deste fogo, mais evidente ela vai se tornar. Em contrapartida, as doutrinas de homens, elas serão consumidas por esse fogo. O que Paulo está declarando com isso aqui, meus queridos? Que apregoadores de falsos ensinos, eles não ficarão escondidos para sempre, não ficarão. Mas ele está sugerindo, de outra forma também, que farsantes nem sempre são facilmente identificados, não. Farsantes, eles não são tão facilmente diferenciados entre genuínos servos de Deus. Neste mundo, há sempre o subterfúgio da noite, né? Olhando para o texto, para obscurecer falsos ensinos, né? Para camuflar, mas o que o texto também nos diz? Que ao final, a noite não vai perdurar para sempre. Um dia, Deus dissipará toda a treva, nada ficará em oculto diante da luz do Senhor. Paulo está, na verdade, conclamando os coríntios a voltarem à sã doutrina. Meus irmãos, saiam dessas trevas, voltem para a sã doutrina, voltem para o dia que raiou sobre vocês, quando o fundamento foi enxertado nesta igreja, quando a igreja foi erguida sobre esse fundamento. Voltem para o dia, voltem para quando raiou essa luz sobre vocês. Era isso que ele estava dizendo. E para a gente interessa, meus irmãos, muito esse princípio, porque no fim das coisas, nas contas, a qualidade da obra de cada um de nós, ela vai ser posta à prova também. Pode ser que maus obreiros sobrevivam, disfarçados, né? De modo que os homens não conseguem perceber a honestidade do seu trabalho, não conseguem perceber a verdade, mas nada ficará em oculto diante da luz do Senhor. Não mesmo. Então é preciso que a gente tenha consciência disso. É preciso que a gente tenha consciência disso. Porque toda obra será provada perante o dia e perante o fogo, que é o Espírito de Deus. A gente precisa ter consciência desse princípio doutrinário. E aí, nesse ponto, meus irmãos, o teste de qualidade exposto por Paulo aqui se volta, agora estava voltado para a construção, agora esse teste se volta para os construtores. O texto vai relacionar a aprovação da obra com a recompensa que está reservada aos obreiros fiéis. Sim, meus irmãos, os construtores também serão provados no fogo. Versículos 14 e 15 diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O versículo 14, né, ele associa diretamente a recompensa a uma construção que obteve a aprovação de Deus, né, de Deus. Logo, aí é importante, o versículo 14 diz que existe uma recompensa para aquela obra que obteve a aprovação de Deus. Então, tem um outro lado. Se aquele que espera satisfação diante de uma avaliação humana, ele receberá a recompensa que vem dos homens. Os aplausos, o sucesso, os elogios, e já está pago. Se é isso que ele espera, é isso que ele vai receber.
Mas o que Paulo está fazendo aqui? Incentivando os verdadeiros obreiros, os verdadeiros ministros, a focarem a sua atenção em Deus. Pois ele declara, ao usar o termo permanecer aqui, que doutrinas humanas são como palha lançadas ao vento, são como madeira lançadas no fogo. Esse é o padrão, meus irmãos, pelo qual o ministro ou o ministério de alguém é testado, é provado. Aí a pergunta: o ensino que nós pregamos é como algo que, quando é lançado no fogo, é queimado? Ou o ensino que nós pregamos é como algo que, quando é lançado no fogo, ele se torna mais puro, ele se torna reluzente, ele é propagado? Ou será que ele vira cinzas quando chega diante do fogo? A gente precisa pensar nisso todos os dias. Aos construtores cuja obra recebe a aprovação do Senhor, o texto vai destacar que eles serão recompensados. O princípio é muito simples aqui no versículo 14, né? Obras aprovadas pelo Senhor, ministros serão recompensados. O versículo 15 é que está o problema. O texto requer aqui um pouquinho mais de atenção. Atenção comigo aqui, não sai aí para você entender. Ora, diz assim: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então veja que Paulo está destacando aqui uma categoria de obreiro específica, que ainda que a sua obra venha queimar, eles serão salvos, como alguém que escapa através do fogo. Terão prejuízo diante do Senhor, mas serão salvos. Eita, pastor, agora confundiu tudo. Agora complicou. Calma, gente. Olha, a probabilidade aqui é que o apóstolo Paulo esteja fazendo o seguinte, uma menção a ministros que misturaram feno, madeira e palha ao ouro, à prata e às joias que compõem o fundamento original. E aí, por essa razão, esses obreiros, eles sofrerão prejuízo perante o Senhor, mas ainda assim eles serão salvos. Para explicar melhor ainda, é como dizer que eles edificavam a obra sobre Cristo, sobre o fundamento, porém, por causa da ignorância, por causa da fragilidade da carne, eles deram espaço a falsas doutrinas, e aí por isso, de certa maneira aí, eles destoaram da palavra do Senhor, eles destoaram da sã doutrina. Meus irmãos, ao longo de muito tempo, muitos homens que marcaram a história da igreja, não vou citar nomes, que marcaram a história da igreja, lá os pais da igreja inclusive, eles tropeçaram nesse ponto, tropeçaram. De alguma forma eles tinham o propósito de edificar sobre Cristo, mas infelizmente eles se desviaram do método correto de construir e acabaram acrescentando palha, madeira e feno, onde deveria ter apenas ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo afirma que essas pessoas podem sim ser salvas, porém, esse porém é fundamental, tinha uma condição. Para que essas pessoas sejam salvas, mesmo tendo dado uma tropeçada, somente se o Senhor desfizer a sua ignorância e purificá-las de toda impureza humana. Aí, a obra, como sempre, é do Senhor, né? É como sempre é do Senhor. É isso que significa essa frase, ó, será salvo como alguém que escapa através do fogo, que vai fechar o versículo 15 aí, e também o nosso texto de hoje. Meus irmãos, apregoadores de falsos ensinos, eles não estão privados da salvação, desde que eles renunciem esse engano.
desde que eles renunciem todo o fruto advindo dessa obra enganosa que eles construíram. E é bem aí, aqueles que renunciam são os salvos, sempre foram. Aqueles que ficam no engano, não precisa dizer, né? Nunca estiveram. O termo fogo aqui, meus irmãos, é o teste feito pelo Espírito. Pelo Espírito. É assim que Deus corrige, é assim que Deus destrói a ignorância do seu povo. Aleluia. E aí, caminhando para concluir, meus irmãos, ressaltando aqui a metáfora empregada por Paulo, rememorando aqui também aqui o nosso tema, nosso alerta, né? Alerta aos construtores, zelem pelo fundamento. Em que pese, meus irmãos, o fato de Paulo parecer se reportar mais diretamente aos ministros da igreja de Corinto, não se pode esquivar do fato aqui de que essa exortação cabe a todos aqueles que reconhecem o chamado universal para sermos construtores no reino de Deus. Ou não tem construtores aqui? Pois é. Então, em que pese Paulo está parecendo se reportar diretamente aos ministros, não podemos nos esquivar de que essa exortação é para todos nós. Todos nós somos construtores, somos instrumentos do Senhor no seu reino. E em toda a Bíblia, meus irmãos, em especial no Novo Testamento, encontram-se exortações aos crentes para que eles se deem as boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: Cristo ordena, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Parece que a luz é do homem, né? Mas depois ele completa: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É a luz do Evangelho que tem que brilhar em nós, para que os outros vejam as obras que são frutos dessa capacitação, desse chamado, desta graça advinda do Senhor, como nos diz Paulo lá no versículo 10. Mateus capítulo 7, ainda lá no Sermão do Monte, versículos que antecedem aquele que nós lemos lá no início, diz assim, Mateus 7, versículo 18, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Todo galho verdadeiramente conectado a Cristo, ele tem o dever de dar frutos. E todo fruto bom tem que ter como base, meus queridos, a seiva do Evangelho. Aleluia. Sem impurezas, livre de interferências humanas, a sã doutrina, como ela é, como ela deve ser, o fundamento da igreja. Aleluia. A sã doutrina é aquela que nós aprendemos de Cristo. De Cristo. À luz de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15, nosso texto de hoje, o fundamento de uma boa obra, meus irmãos, começa pelas palavras que saem da boca do nosso Senhor, ou seja, começa pelo ensino correto do Evangelho. É assim que começa uma boa obra. Ele é o único fundamento da igreja, meus irmãos. Muitos usam o nome de Cristo em meio a falsos ensinos, mas nenhum deles passarão pela prova do dia, nenhum deles passará pela prova do fogo. A sã doutrina, meus irmãos, ela se revela quando o fundamento é Cristo, quando Cristo é pregado com clareza, com simplicidade, quando ele é exposto como o único e suficiente Salvador, única fonte de justiça e redenção, santificação, única fonte de sabedoria, satisfação para nossas vidas, para a nossa alma, única fonte de purificação, em síntese, única e suficiente fonte de salvação e de vida eterna. Essa é a sã doutrina. Cristo não pode jamais, meus irmãos, ser uma parte do fundamento. Não pode, como fazem erradamente algumas igrejas ditas cristãs. Muitas igrejas ditas cristãs fazem de Cristo apenas um ponto de partida, um referencial.
Não, meus irmãos. Cristo não é ponto de partida. Cristo é o início, Cristo é o meio, Cristo é o fim. Cristo não é um referencial, Ele é a fonte de toda a sabedoria, de conhecimento. Ele é o único fundamento sobre o qual a igreja está a salvo das ameaças aí deste mundo, dos enganos de falsos mestres e falsos ventos de doutrina. Cristo é o único fundamento que nos deixa seguro. O que a Bíblia nos diz hoje, meus irmãos, é que o Senhor deseja que a sua igreja seja edificada com base na genuína pregação da sua palavra. Da sua palavra. Não com base em devaneios humanos, mas na palavra do Senhor. Que assim seja, até que Ele volte. Que seja breve. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome, Deus. A Tua palavra nos exorta, nos incomoda, mas ao mesmo tempo nos alegra, nos abraça, Senhor. Nos faz lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Nos mostra um Deus misericordioso, capaz de perdoar homens líderes que erram, mas que por Tua obra reconhecem o engano, se arrependem. Senhor, o que dirá de nós? O que dirá de nós, pecadores, Senhor, escolhidos por Ti, por Tua graça e misericórdia? Obrigado, Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor. Se hoje nós estamos ouvindo essas palavras, elas nos incomodam, nós Te louvamos, Senhor, porque elas só incomodam aqueles que são a igreja do Senhor. Te louvamos por isso, Senhor. Por isso nos alegramos, Senhor. Nos alegramos em meio à exortação. Nos alegramos em meio a essas palavras de amor para a Tua igreja. Mas assim como diz o nosso Senhor Jesus, ensinou aquela multidão. Aquela multidão nem todos deram ouvidos ao seu ensino. Que insensato é o homem que não ouve as palavras do Senhor e as pratica. Nós queremos ser como um homem sensato, Senhor, que edifica a nossa casa sobre a rocha, sobre o evangelho de salvação e de graça. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada, que a base em nenhum momento se perca, Senhor, em nome de Jesus. Se perca, Senhor, tentado por doutrinas humanas, tentado, Senhor, por outras circunstâncias que muitas vezes, ó Deus, nos faz fraquejar. Que a Tua graça nos basta, essa mesma graça que encheu Paulo de sabedoria e fez dele um arquiteto sábio a edificar o fundamento sobre a igreja. Nos ajuda, Senhor, ajuda os líderes da igreja, os líderes de cada ministério, ajuda cada irmão responsável, Senhor, por erguer esta obra que se chama a igreja do Senhor. Assim nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.